Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Meu nome é Silvio Regi, eu sou clínico geral e cardiologista e hoje nós conversaremos sobre trombose venosa. Dados americanos sugerem que, por ano, a cada 1.000 pessoas, uma terá um caso de trombose. No Brasil, isso significaria 200 mil novos casos por ano. Também é verdade que a trombose é mais comum nos mais idosos, mas quando nós falamos dos mais jovens, ela é mais comum nas mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o cirurgião vascular Marcelo Bellini Dalio, doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, e médico do Corpo Clínico do HC de Ribeirão Preto e do Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Silvio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e agradeço às pessoas que estão participando da nossa conversa em casa. O prazer é meu, o prazer é do Entre Médicos. Marcelo, explica pra gente, o que é essa doença trombose? Trombose é uma doença bastante comentada atualmente, né? Trombose é um problema da coagulação, né? Coagulação é uma coisa boa, a gente precisa da coagulação para estancar os sangramentos. Você está lá fazendo alguma atividade, cozinha, atividade manual e tem um sangramento, a gente precisa da coagulação para fazer parar de sangrar. Isso é saudável. Sem né? ela a gente não estaria aqui provavelmente, a gente não existiria, né? Não, sem a coagulação acho que a gente não Sangraria, existe até doenças que... A gente sangraria no primeiro tropeço, a primeiro acontecimento. Acidente. Tá? Então, a coagulação boa é fundamental para você ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida. Quando a coagulação está exagerada, ou seja, ela está funcionando mais do que ela precisa, a gente pode ter trombose. O que é a trombose? É quando o sangue coagula dentro de um vaso sanguíneo. Isso faz com que o sangue não circule da maneira correta. Então, o sangue não pode não chegar na perna, ou no cérebro, ou em qualquer outro órgão vital, ou o sangue pode ter problemas para voltar para o coração, que seria uma trombose das veias, ou trombose venosa, que é o tipo de trombose mais comum, principalmente nas mulheres, que o Chico agora comentou com a gente. Quer dizer, os vasos são... Nós temos vasos arteriais, nós temos os vasos venosos, que são as veias. A trombose pode também acontecer nas artérias, mas ela é mais comum nas veias, né? Sim. Mas essa trombose que a gente comenta agora, que a gente acha que considera mais perigosa, e a gente vai falar aqui no decorrer da nossa conversa por que ela é perigosa, não é uma trombose de qualquer veia, não é isso? Porque existem as veias mais superficiais e as veias mais profundas. Fala pra gente sobre essa diferença entre trombose superficial e trombose profunda. A gente tem várias veias no organismo, né? As veias elas começam pequenininhas, nos músculos, nos pés, e elas vão ficando maiores cada vez que elas se aproximam do coração. Uma trombose numa veia mais lá perto do pé, perto da perna, ela é menos grave, né? Ela é uma trombose que tem menos chance de dar problema. Quanto mais próximo do coração, uma veia na coxa, uma veia na barriga, maior a chance de dar problema, como uma embolia. Ou seja, o que é uma embolia? Quando o coágulo se desloca. O coágulo é aquilo que quando a gente corta a pele forma um coágulo. O coágulo. Ele pode acontecer numa veia também. Exatamente. E ele pode se desprender, caminhar pela corrente sanguínea e chegar a órgãos vitais, por exemplo, o pulmão. O pulmão, isso a gente tem um nome, né? Chama embolia pulmonar. Tá? Então, a gente quando faz todo esse sacrifício, todo esse esforço para divulgar a trombose, o tratamento, a prevenção, é para evitar problemas como a embolia pulmonar, que podem ser fatais. Eventualmente são. Né? Agora, as veias, nós temos as veias superficiais, que são essas veias que a gente pode enxergar quando a gente tem uma varize, por exemplo, quando a gente está mais velho, aquelas veias varicosas, elas são superficiais. E nós temos veias mais profundas, que correm lá dentro do músculo. As tromboses, elas são mais perigosas nas veias superficiais, nas veias profundas, ou isso não faz diferença? Bem, as tromboses nas veias profundas, ou seja, aquelas veias que estão perto do músculo, elas são muito mais perigosas. As tromboses das veias superficiais, ou seja, das varizes, das veias que ficam mais próximas da pele, ou das veias do braço, que são utilizadas para colocar soro, infundir remédio, às vezes no pronto-socorro, isso pode ter trombose. Essas veias podem ter trombose também. Mas o tratamento, essas tromboses das veias superficiais não são tão graves, né? Elas respondem muito bem com tratamento com medicamento, calor local e geralmente resolvem em algumas semanas. Tá? As tromboses profundas, elas podem causar mais problema, como inchaço
e podem levar os coágulos podem migrar para o pulmão, causando uma complicação, como a embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar que é uma causa frequente de morte súbita, né? E quando eu falo morte súbita, é aquela morte que acontece instantaneamente e que as pessoas comumente, Marcelo, confundem com infarto. Então, assim, eu tenho vários casos, né, em que o paciente inicialmente teve uma morte súbita que foi declarado como infarto e que exames de necrópsia num segundo momento mostrou que não tinha sido infarto, tinha sido uma embolia pulmonar. Então, a embolia pulmonar é uma causa de morte súbita, de morte instantânea, que precisa ser lembrado, né? Principalmente em pacientes jovens, não é isso? Porque a trombose venosa em jovens, ela é mais comum nas mulheres, é isso mesmo? E me explica por que ela é mais comum nas mulheres. É isso mesmo, Silvio. Em pacientes mais idosos, mais velhos, eles podem ter outras doenças como câncer. Isso está associado a maior chance de ter trombose. Na população jovem, isto é, a população lá aos 30, 40 anos, a trombose é mais comum nas mulheres. E o principal responsável por isso são os hormônios femininos. Tá? Os hormônios são um mecanismo natural que prepara a mulher por uma situação em que vai ter muito sangramento, que a gente precisa de ter uma boa coagulação, que é o parto. Né? Que é a gravidez. Que é a gravidez. E principalmente no fim da gravidez, que é um parto, que é uma situação que, mesmo sendo parto normal ou parto cesárea, você precisa de ter uma boa coagulação. Tá? Então, porque vai sangrar, né? Porque vai sangrar. Mas isso não é nos humanos. Os mamíferos todos têm essa preparação. Tá? Então, os hormônios, eles induzem a uma coagulação mais ativa, né? Eles aumentam a coagulação mais intensa. Quando a mulher tem hormônios aumentados, hormônios femininos aumentados no seu organismo, a primeira condição é a gravidez, né? Ela está carregando com ela também um risco de uma coagulação maior e de ter uma trombose. Tá? E em outras situações, às vezes, quando a mulher usa o hormônio, não da maneira natural, mas de uma maneira médica, por exemplo, anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal, ela está carregando, junto com esse uso desse medicamento, um risco de desenvolver uma trombose. Um risco pode ser calculado, o risco pode ser pequeno, mas tem um risco. Quer dizer, existe ali uma condição natural que é intrínseca das mulheres, né? Agora, tem uma condição ali que é potencialmente evitável, portanto, quer dizer, eu não estou dizendo que todos os casos de uso de anticoncepcional ou de implantes hormonais são condenáveis, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente usa o anticoncepcional, principalmente o anticoncepcional por via oral, né, o hormônio por via oral ou o hormônio por implante, a gente precisa entender que ao fazer essa escolha, médico e pacientes, né, nós estamos ali aumentando o risco, ainda que de maneira pequena, mas nós estamos aumentando o risco de trombose. Depois da era dos anticoncepcionais, a literatura médica mostra isso pra gente, né? Houve aumento de número de tromboses depois que os anticoncepcionais chegaram ao mercado, não é verdade? Sim, existem tromboses associadas ao uso de anticoncepcional. Portanto, acho que o que o Silvio falou é uma coisa muito importante. A gente precisa calcular o risco, conversando com uma boa conversa com o seu clínico, com o seu obstetra, com o seu vascular. Em qual é o meu risco de ter uma trombose? É pequeno. Se eu tomar o anticoncepcional, meu risco aumenta muito? É aceitável? Existem anticoncepcionais mais apropriados para cada situação. Existem anticoncepcionais que causam menos, têm um menor risco de trombose, e outros que têm risco maior. Então, isso é uma decisão individual. Inclusive, a gente precisa avaliar vários fatores, porque a trombose é uma doença multifatorial. É isso que eu queria explorar. Quais são os outros fatores, além do próprio uso do anticoncepcional? Então, os hormônios, na mulher seriam os hormônios, né? O hormônio é um fator. O sangue precisa circular, tá? O sangue, principalmente o sangue nas veias, ele precisa rodar, ele precisa circular, ele precisa voltar, ele precisa da perna para o coração. Qualquer fator que cause imobilidade aumenta o risco de ter uma trombose. Por exemplo, a pessoa vai ser operada, vai fazer uma cirurgia da barriga, ou uma cirurgia, quebrou o osso, precisa fazer uma correção de um osso da perna. Uma cirurgia ortopédica. Ela vai ficar, a mulher, o homem, vai ficar muito tempo parado. Imobilizado. Tá? Imobilizado. E isso é um fator de risco para trombose. Por isso que tem mais trombose no avião, então, porque a gente fica muito tempo paradinho ali, com a perna para baixo.
É um fator de risco importante. A pessoa vai fazer uma viagem de avião, às vezes uma viagem para o outro lado do mundo, vai para a China, vai para o Japão, e fica muito tempo parado na mesma posição. Ou dorme, fica numa poltrona apertada. Hoje em dia as poltronas estão cada vez mais apertadas, né? Então é difícil a pessoa se movimentar dentro do avião. E essa restrição de mobilidade é um fator de risco para a trombose. Ela pode chegar no destino já com sintomas e pode precisar de um tratamento, uma avaliação médica e de um tratamento. Só aproveitando o momento da nossa conversa, esse tempo é a partir de quanto tempo? 6 horas? Geralmente voos maiores, longos, acima de 8 horas, voos que saem do continente, vamos dizer assim, sabe? Voos acima de 8 horas são considerados longos. Sedentarismo é fator de risco para trombose? Sim, a gente pode considerar sim, porque um paciente que faz exercício, uma pessoa que faz exercício, que tenha a musculatura bem desenvolvida, ela vai ter uma boa circulação, uma circulação melhor desenvolvida. E músculos mais fortes que ajudam nessa movimentação também. Exato, né? A batata da perna é o coração da perna, né? Quem tem uma boa batata da perna tem uma boa circulação das pernas. Isso evita inchaço, dor na perna, varizes e também trombose. Então, o exercício físico é fundamental também para evitar trombose. Obesidade é fator de risco para trombose? Sim, né? Se a gente não se movimenta muito, a gente tem mais risco de trombose. O sangue não circula com muita eficiência e tem mais risco de trombose. A obesidade deixa as pessoas com uma menor movimentação. Isso é muito prejudicial, né? Então, a gente deve fazer exercícios e evitar a obesidade de maneira exagerada. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez você não tenha resposta para isso. Eu não conheço a resposta, mas eu recebi recentemente aqui no Entre Médicos um médico que é seu amigo também, que é o Rafael Carraro, um excelente pneumologista. Nós tivemos uma conversa sobre cigarro eletrônico, né? E o Rafa, ele começou me corrigindo no começo da conversa. Ele falou: Silvio, cigarro eletrônico é cigarro, né? Não dê outro nome a ele, né? Ele carrega os mesmos riscos e os mesmos problemas de um cigarro convencional. Inclusive foi desenvolvido pela mesma indústria. Vale a pena ver o podcast do Rafa Carraro. Nós sabemos que tabagismo, que cigarro, é um fator de risco para trombose, não é isso? Os fumantes têm mais trombose que os não fumantes. Acho que você concorda comigo. Sim, essa é uma boa pergunta. Isso não é tão direto. A gente vai conversar depois. Então, a pergunta que eu disse que faria era o seguinte: se os cigarros eletrônicos também aumentariam o risco de trombose? Eu disse que talvez você não tenha a resposta, mas qual é a impressão que você tem? Bem, se você for olhar nas tabelas de classificação de risco, o tabagismo, o cigarro, ele tem um papel menor na trombose venosa. Na trombose arterial, talvez tenha um papel importante. Na trombose venosa tem um papel menor, sabe? O cigarro, ele machuca a parte interna dos vasos sanguíneos, tanto das artérias quanto das veias, e por isso ele pode causar trombose. Mas o cigarro, ele tem uma ação menos, ele traz menos risco do que hormônio, do que imobilidade e do que fatores genéticos. Então, assim, se você for contar os pontos, o cigarro conta menos pontos. Eu não estou defendendo o cigarro aqui, nem o eletrônico e nem o convencional. Mas o cigarro, ele traz menos, né, se você for analisar o que causa trombose, o cigarro talvez esteja no segundo andar. Primeiro, os principais fatores são imobilidade, fatores genéticos, hormônios, que acho que isso são os principais fatores que a gente deve atentar para o paciente para prevenir trombose. Vou te dar um caso clínico. O que é um caso clínico? Eu vou contar para o Marcelo, que é uma paciente que eu imaginei agora. Uma paciente de 21 anos que chega no seu consultório, sem doenças, ela não usa medicamentos, exceto anticoncepcional oral. Ela também fuma aos fins de semana quando ela vai para a balada. Faz viagens de avião regularmente a negócios. E ela teve uma prima que teve uma trombose e precisou ficar internada por isso. Não morreu, mas precisou ficar internada por isso. Ela chega no seu consultório, Marcelo, e fala assim: doutor Marcelo, vim aqui, eu estou saudável, eu não sinto nada, mas eu não quero ter o mesmo problema da minha prima. O que eu tenho que fazer para não ter esse problema? Traduzindo a pergunta, como eu previno a trombose? Nossa, isso é uma pergunta que vale R$1 milhão, né?
Mas dá para responder, né? Eu acho que a gente tem que primeiro identificar quais são os fatores individuais, tá? Essa pessoa, essa paciente, ela tem já uma antecedente, tem uma prima que teve uma trombose. Ela deve ter um fator genético por trás, um fator hereditário, né? Isso pode ser investigado, tá? Isso, acho que a decisão de investigar ou não depende muito também de outros fatores. Tá? Investigar é pedir exames pertinentes para isso, pedir exames, né? A gente pode também fazer medidas para que ela tenha uma boa saúde e diminua os fatores de risco, né? Que a gente já comentou aqui, fazer exercícios, evitar a obesidade, cigarro pode ser evitado também, deve ser evitado numa situação dessa, tá? E se por acaso a gente investiga, acha aí que a paciente tem uma tendência genética, tem, sei lá, a prima dela deve ter e ela tem uma tendência genética, dependendo do problema genético, a gente pode ter medidas de prevenção, como meia elástica, inclusive medicamentos anticoagulantes que podem ser usados nos fatores de riscos. Meia elástica nos voos longos ajuda muito, né? Ajuda bastante. Funciona mesmo, né? Funciona. Evita o inchaço, evita aquela sensação de peso nas pernas, evita aquela sensação de perna inquieta no final do voo e é uma medida que previne trombose. E sentar no corredor para poder andar durante o voo também, né? Isso é ótimo, isso é bom. Quanto mais você se movimentar dentro do voo, melhor, né? A gente precisa reservar um assento lá no corredor e não na janela. Marcelo, que o paciente ou a paciente, enfim, quem nos ouve, quais são os sinais, quais são os sintomas que ele vai perceber quando ele estiver diante de um quadro de trombose venosa profunda? Aquela trombose que é mais grave, que pode virar eventualmente uma embolia no pulmão, que é a que causa a morte súbita, como nós comentamos. Quais são os sinais e sintomas? A trombose, ela começa com um quadro de dor na perna, tá? Não é uma dor assim muito que vem de uma hora para outra e o paciente vai para o pronto-socorro naquele momento. É uma dor que começa devagar, começa a doer, começa a incomodar, começa a pesar a perna e a perna começa a inchar. Normalmente é numa perna só. É muito raro ter trombose nas duas pernas. Pode ter ao longo da vida, né? Mas ao mesmo tempo é muito raro. Muito né? raro. Então, assim, é uma dor... Se dói dos dois lados, pensar em outras coisas. Pensar em outras coisas. É uma dor geralmente na batata da perna, geralmente na região da frente da perna e associado com um inchaço na perna. Então, a dor mais inchaço. Hoje, a dor começa mais leve, o dia seguinte a dor fica mais forte, o inchaço fica mais forte, isso deve levar a gente a chamar atenção. A dor aumenta quando a gente aperta a batata da perna? A dor aumenta quando aperta a batata da perna ou faz qualquer movimentação muscular. Às vezes até manca, tá? né? Às vezes tem dificuldade para andar. Fica com dificuldade de mancar, melhora quando põe a perna para cima, melhora com o repouso. Tá? Mas dor que vai aumentando, em horas, em dias... Poucos dias. Né? Poucos dias. E associado a inchaço, deve chamar atenção para trombose. Tá? E é importante que o paciente que nos ouve, que o ouvinte, né, saiba que, mediante a suspeita de um quadro de trombose, ele precisa de um atendimento urgente. Sim. Não dá para deixar para terça-feira depois do feriado. Não, precisa ir procurar um atendimento. Por que ele precisa de um atendimento urgente? Reforça pra gente. Porque a trombose, eu costumo dizer no consultório, é como uma bola de neve, sabe? A analogia da bola de neve na montanha. A bola de neve, ela começa pequenininha e ela vai rolando, 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 até ela se tornar uma avalanche e destruir uma vila inteira, tá? A trombose, quando ela é pequenininha, ela tá lá na perna, tá lá no meio do músculo da perna, ela é pequenininha e ela é fácil de tratar, tá? Com remédio ela resolve. Se você deixar a trombose ir aumentando, que ela aumenta ao longo dos dias, ela vai subindo, ela pega primeiro sua perna, depois ela pega a coxa, depois ela pode se migrar e causar embolia pulmonar. Eventualmente até antes da embolia. Até antes. Se você trata ela no começo, você trata mais fácil. Você faz um tratamento mais simples, mais rápido e resolve aquilo com um tratamento mais curto e mais simples. Se você espera aquilo evoluir, você pode ter que tratar não só uma trombose, mas tem que tratar uma embolia pulmonar, que exige internação, exige UTI, exige às vezes medicamentos para não só afinar o sangue, mas dissolver o coágulo, que tem muito mais problema. Cateterismo cardíaco, eventualmente, ou pulmonar, enfim, né? Então, um jeito da gente tratar, como se diz lá em Ribeirão Preto, é matar no ninho, é tratar a doença antes que ela vire um problema grave. Eu entendi. Então, assim, devemos procurar o pronto-socorro. Sim.
Você acha que ao fazer esse atendimento de um paciente com trombose, de uma unidade de pronto atendimento, o médico precisa sempre de um exame complementar? Ou seja, ele precisa sempre de um exame para fazer o diagnóstico, ou às vezes só examinando, entendendo o paciente, ele pode ter uma boa suspeita de que aquilo é uma trombose? Eu pergunto isso porque assim, nem sempre, ao procurar um pronto-socorro, os médicos ali terão disponíveis todos os exames, né? Cidades grandes como São Paulo, em hospitais maiores, geralmente a gente tem o exame disponível, mas hospitais menores, do interior, às vezes o exame não está disponível, né? Então, o bom exame físico, a boa avaliação médica, ele é suficiente para fazer uma boa suspeita diagnóstica ou a gente sempre vai precisar de um exame? Essa pergunta é muito boa, Silvio. Na trombose, muitas vezes só o exame físico não é suficiente, tá? Muitos pacientes já têm uma história muito forte. O paciente voltou de uma viagem de avião, acabou de sair de uma cirurgia, ou acabou de sair de uma gestação, de um parto e tem um inchaço na perna. Examinar o paciente da cabeça aos pés muitas vezes não é suficiente para diagnosticar a trombose venosa nessa fase inicial que a gente quer identificar. Por isso que o papel do exame de imagem, do ultrassom, é importante. Quer dizer, o ultrassom é o grande exame aí. É o grande exame. Ultrassom com Doppler, né? Ultrassom com Doppler. Hoje, o ultrassom, ele tá em alguns lugares. Em São Paulo tem ultrassom praticamente em todos os pronto-socorros, inclusive no sistema público. Mas o ultrassom, a tendência para os próximos anos é que a gente tenha um ultrassom na maleta de cada médico. O ultrassom portátil, através do celular mesmo. Exato. Um ultrassom portátil, que está ficando cada ano mais barato e mais acessível. Então, talvez daqui a alguns anos a gente vamos falar que, olha, o tratamento, a gente precisa do ultrassom para fazer o diagnóstico, que o ultrassom vai ser como se fosse um estetoscópio. Isso não é a realidade hoje, tá? Assim, a maioria dos médicos vai fazer o exame, precisa saber se tem um inchaço, tem uma suspeita de ter uma trombose ou não. Acho que ele vai juntar o exame com todas as informações. O paciente está voltando da China, o paciente está usando hormônio, o paciente tem câncer. Tudo isso vai ajudar o médico a levantar a suspeita de uma trombose, que vai ser confirmada pelo ultrassom. Fazer um adendo aqui, lembrando que os pacientes que têm doenças neoplásicas, os cânceres, os tumores, né, eles têm um aumento da condição de coagulação do sangue. É uma doença que o sangue coagula mais. Então, a trombose nesses pacientes é muito mais frequente do que na população em geral. Mas, Marcelo, chegando ao pronto-socorro, quer dizer, o nosso paciente, então, ao ter a suspeita de que ele está diante de uma trombose, talvez seja adequado, frente à realidade atual dos dias de hoje, talvez seja adequado ele procurar um pronto-socorro um pouquinho mais estruturado do que ele pudesse fazer ultrassom, porque talvez, Sim, se ele procure talvez uma unidade básica, talvez ele não consiga esse diagnóstico, né? Ele vai ter que ser encaminhado, né? Ele vai chegar no hospital, no pronto-socorro, o colega vai examinar, vai ver que tem uma suspeita de trombose e vai precisar encaminhar para um serviço que tem mais recursos para fazer um ultrassom. Tá. Muito bom. E uma vez feito o diagnóstico da trombose venosa profunda, daquelas veias que circulam lá na parte de baixo da perna, perto dos músculos. Qual é o tratamento hoje em dia? Como é que se trata essa doença? Felizmente, trombose tem tratamento, né? Você viu um bom tratamento. O tratamento da trombose é feito com remédios anticoagulantes. São medicamentos que fazem o sangue ficar mais fino, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, o anticoagulante ele não dissolve o coágulo. Quem dissolve o coágulo é o próprio organismo. O que o anticoagulante faz é evitar que o coágulo cresça e migre para o pulmão. Tá? Então, a gente deve iniciar o anticoagulante o mais breve possível, o mais rápido possível. Teve o diagnóstico da trombose, tem que iniciar o anticoagulante. Tá? Alguns anos atrás, o anticoagulante era dado por injeção. Tá? Hoje é possível fazer tratamento coagulante, fazer um tratamento com um anticoagulante só pela boca, só com remédio via oral, sem necessidade de injeção, que facilitou muito o tratamento. O tratamento com os anticoagulantes e os cardiologistas têm muita experiência com anticoagulante, porque a gente usa anticoagulante em diversas especialidades médicas, não só na cirurgia vascular, né? Eles evoluíram muito nos últimos anos, né? Então, se nós pensarmos nos anticoagulantes de uso hospitalar, antes eles eram todos pela veia, intravenosos, e agora eles podem ser subcutâneos em injeçãozinhas, né? E os anticoagulantes por boca, que nós chamamos de via oral, antigamente nós usávamos só a varfarina, que era um medicamento super complexo, que precisava de exames rotineiramente dosados para mostrar que ele estava funcionando ou não, e hoje
a gente tem um novo grupo de anticoagulantes que a gente pode tomar ali como a gente toma como qualquer outro remédio, 1 ou 2 vezes por dia, com a vantagem de não precisar fazer exame e também nos casos da trombose venosa, né, não necessariamente para a vida toda, né? São medicamentos que a gente pode usar por um período de tempo, é isso? Sim, sem dúvida. Esses anticoagulantes novos que não precisam de exames foram a maior revolução no tratamento da trombose dos últimos anos, né? Às vezes precisa fazer um exame, a cada 2, 3 meses para ver como é que está a função do rim, tá? Mas assim, não precisa ficar monitorando toda semana como era antigamente, né? Normalmente o tratamento da trombose ele varia. Você pode utilizar o anticoagulante por 3 meses a 6 meses, um período curto, ou por um período prolongado. Depende de quem é paciente. Se a paciente tem um fator de risco que ela é tratável, por exemplo, a paciente teve câncer, aí por causa do câncer ela teve uma trombose. Enquanto ela tiver câncer, ela tem um fator de risco, ela vai ter que tomar o remédio, tá? Agora, se a paciente foi fazer uma viagem de avião e não tem mais nada, ou foi fazer uma cirurgia ortopédica, teve uma trombose depois da cirurgia, mas não tem mais nada, nenhum outro fator de risco, então o tratamento é curto. Agora, se o paciente tem uma alteração genética que vai ficar, a alteração genética é herdada, ela vai ficar. Provavelmente ela vai precisar de um tratamento mais prolongado e às vezes até a vida toda. Então essa é a pergunta que eu faria, que eu estava esperando você terminar o raciocínio para te fazer. São essas as pacientes que vão precisar de tratamento para a vida toda? Quer dizer, Sim. Aquelas que têm fatores genéticos envolvidos ou aquelas que têm um outro fator que a gente não consegue interromper, né? Que a gente não consegue modificar. E a escolha é sempre o anticoagulante, quer dizer, existem outras alternativas para tratamento de trombose para aqueles que não podem usar anticoagulantes, por exemplo? Existe um tratamento para pacientes jovens que têm uma trombose venosa muito, por exemplo, na ilíaca, que é uma veia da barriga, ou na veia cava, que é uma veia da barriga, é possível fazer um tratamento para dissolver o trombo, né? Dissolver o coágulo, né? Isso são casos especiais que devem ser avaliados caso a caso, tá? E muitos pacientes não podem nem tomar esses remédios para dissolver o coágulo e nem tomar os remédios anticoagulantes. Por exemplo, um paciente que acabou de fazer uma cirurgia da cabeça, entendeu? Então você não vai conseguir dar o remédio para afinar o sangue, ele não pode tomar o remédio. Aí existe um tratamento que é a colocação de filtro. Isso. Tá? O filtro, que é chamado filtro de veia cava, é como se fosse um coador, né? um dispositivo. Coador de café ali. Um dispositivo colocado pela virilha, um pequeno procedimento, uma pequena cirurgia, e ele vai impedir que um coágulo saia da perna e vá para o pulmão. É um tratamento temporário. A maioria dos filtros hoje são temporários. Você coloca ele e mantém por algumas semanas até o paciente puder tomar o anticoagulante, que é o tratamento definitivo para a trombose. E depois você tira o filtro, né? Depois você acaba... É removível. Os filtros hoje são removíveis. Tirando o filtro e... Agora, Marcelo, eu quero explorar um assunto paralelo da cirurgia vascular, que são aquelas varizes superficiais, né? Que são aquelas varizes que elas incomodam, elas podem até causar um pouco de dor, né? Mas que elas incomodam mais esteticamente, né? Aquela variz que você olha a perna e vê uma perna varicosa, né? Essa variz, as pessoas precisam ficar preocupadas com relação a elas serem um fator de risco para trombose ou não? Elas são mais tranquilas e o tratamento ali é mais direcionado à parte estética, ao controle da dor que ela pode causar. Varizes é outra doença, tá? É diferente da trombose, tá? A trombose, a gente tem uma obstrução da circulação. De uma veia que normalmente era normal, eventualmente. Exato. As varizes não são uma obstrução da circulação, é uma condição que o sangue circula mais devagar por aquelas veias, por vários fatores ali, provavelmente um misto de uma tendência genética e uma exposição a paciente que fica muito tempo em pé, a paciente que teve muitas gestações, tá? Então isso acaba levando à formação de varizes. Dentro de uma veia que tem varizes, dentro de uma veia varicosa, o sangue circula mais devagar. E isso sim pode ser considerado um fator de risco para trombose, mas é um fator de risco menor, tá? Não é um fator de risco maior, tá? E geralmente de uma veia mais superficial, não é isso? Geralmente uma veia mais superficial. Como eu falei da tromboflebite, é uma doença mais leve, tá? E que causa menos embolia. Que causa bem menos embolia. Agora, as varizes, elas são elas são a ponta do iceberg, né? Quando alguém tem varizes, alguma coisa está errada na circulação, tá? Às vezes o organismo pode estar dando um jeito naquilo, pode estar, a gente chama de compensando, né? Às vezes ela tem uma veia na perna, incomoda só esteticamente, mas
ela não liga para aquilo não está causando nenhuma dor, nenhum inchaço e ela não vai ver. Se a gente fizer um exame, fizer um ultrassom, a gente vai descobrir que tem alguma coisa errada na circulação da perna. E ao longo dos anos, aquilo pode evoluir para um quadro mais grave, para uma ferida, ou mesmo para uma inflamação. Uma úlcera, tá? Que seria para uma úlcera. Então é sempre importante avaliar, tá? Não que tem que operar todo mundo, mas existe tratamento para isso. Existe tratamento com meio elástico, com medicamento, com exercício, mudanças de estilo de vida. Eu acho que tudo isso é importante para quem tem problema de varizes nas pernas. Bom, Marcelo, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os convidados que eu recebo aqui no Entre Médicos, que é o que o futuro da medicina nos reserva a respeito dessa doença que a gente está conversando, né? Então, assim, te faço a pergunta também. O que a medicina está trazendo de novidades a respeito do tratamento da trombose venosa? Boas notícias, Silvio. Os medicamentos que a gente utiliza para tratar as tromboses, os medicamentos anticoagulantes, eles têm se desenvolvido muito. Nos últimos anos, tivemos muitas novidades nessa área. Talvez, nos próximos anos, a gente vai ver novidades como anticoagulantes que você consiga, ao invés de dar remédio todos os dias, você pode dar um remédio, uma injeção só, que vale por 3 meses. Então, o paciente que tem uma trombose, ele vai sair do hospital com uma injeção que vale por 3 meses e uma prescrição do antídoto. Quer dizer, você dá o anticoagulante. Se o paciente tiver algum sangramento, algum problema, ela sabe qual o antídoto tomar para reverter aquele efeito. Quer dizer, não precisa tomar remédio todo dia, não precisa fazer exame, acho que isso está para sair. Tá? Esses medicamentos estão para sair nos próximos anos. Tá? Uma outra novidade, uma outra notícia boa é que os hospitais, tanto os hospitais públicos quanto os hospitais privados, eles já estão tentando identificar quais os fatores de risco individualmente em cada paciente. Então, hoje em dia, quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa preencher um questionário, entendeu? Se você tem um fator de risco, você tem alguém com trombose na sua família, você já teve uma trombose, você usa hormônios, a sua cirurgia é grande, e com isso a gente consegue identificar quem são os pacientes. E aí prevenir, né? Que vão ter trombose e prevenir. Às vezes o médico fala, não precisa, mas o hospital já fala, não, precisa sim, porque isso é uma trombose, e a gente aconselha você a fazer a prevenção. E os medicamentos anticoagulantes fazem essa prevenção. Não só os medicamentos, mas pode ser com aqueles dispositivos que podem colocar na perna para estimular a circulação. Mas são medidas que a gente consegue ajudar o paciente a evitar ter uma trombose. Marcelo, estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer enormemente sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite e participar do Entre Médicos. E gostaria de abrir para você fazer suas considerações finais, as mensagens para os nossos ouvintes. A trombose é uma doença prevenível. E se você pegar lá no começo, o tratamento pode ser muito eficaz. Né? Como que a gente previne trombose? Ajudando o sangue a circular, fazendo exercícios, mantendo-se no peso correto, não fumando. Tá? E se por acaso você tem os sintomas, perna inchada, dor, inchaço da perna, vá a um pronto-socorro, faça um exame. E com isso você consegue fazer o tratamento mais precoce possível. Isso pode evitar complicações como embolia ou problemas na perna ao longo de toda a sua vida. É uma doença de muito fácil prevenção. E se diagnosticada bem no início, é tratável. Muito bom. Marcelo, eu gostaria de agradecer enormemente sua presença. Foi um prazer te receber aqui. Te admiro pessoalmente como médico também, você sabe disso. E muito obrigado. O prazer é todo meu. Muito obrigado e muito obrigado a todos vocês em casa. Gostaria de agradecer especialmente você, nosso ouvinte, por estar conosco até agora. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify e até a próxima.